Nessa Páscoa eu estava aqui refletindo. Jesus, com toda a sabedoria e talento e potencial que ele tinha, ele foi construindo uma trajetória ministerial que naquilo em que ele ensinava, acolhia, expressava-se tanta coerência naquilo que ele fazia, que o modo dele ensinar transmitia mais autoridade do que da cúpula religiosa existente ali no seu tempo. E isso foi lhe rendendo e naturalmente atraindo a curiosidade, o interesse de muita gente que foi se juntando em torno de onde ele estava e daquilo que ele fazia. E tudo seguia numa direção de uma ascensão, de uma liderança natural que era formada pela via do serviço, na contramão daquilo que é apregoado como lógica de autoridade desde aquela época até os dias de hoje. E naquilo em que todos estavam já com a certeza de que o caminho fatídico de Jesus seria rumo ao trono, despojando os poderes existentes para então assumir e tornar o seu absoluto diante de todos. Chega um dado momento que já não houveram mais milagres. Jesus simplesmente se entrega a um desfecho completamente surpreendente. Não só aos seus discípulos que o acompanhavam, onde mesmo tendo sido avisados por Jesus que esse seria o desfecho deles, a informação era tão contraditória relativo àquilo que esses discípulos esperavam, né, acerca da ação e do papel a ser desempenhado pelo Messias que eles criam, que quando esse desfecho começou efetivamente a se concretizar na trajetória de Jesus, eles se escandalizaram e se perderam completamente em relação às suas crenças. Mas Jesus se entrega a esse desfecho como quem, tendo tudo para poder fomentar a própria popularidade e ascender a um movimento de poder e autoridade sobre todas as autoridades constituídas ali naquele momento, ele se entrega voluntariamente na direção da morte. Sim, ele se permite ser levado por toda uma conjuntura de inveja, ressentimento e ódio contra a popularidade que ele adquiria, e se entregou na mão dos religiosos, que foram quem o mataram. E nesse trajeto é um trajeto de solidão. Os discípulos o abandonaram. Ele primeiro preso num calabouço, depois torturado com chibatadas, depois levado para a cruz do Calvário. Ele quase desfalece no Getsemane, numa grande intensidade psico-orgânica e espiritual, que o fez suar gotas de sangue, mas ali ele pede para que Deus o sustente. Se possível, passe de mim esse cálice de eu morrer aqui, para que eu tenha a chance de prosseguir e realizar a plenitude daquilo que para mim está destinado, que não é morrer nesse jardim, mas é ser levantado na cruz. Porque havia uma simbologia, a derrota do poder da morte. E naquilo ali, naquele momento, não havia milagres, não havia curas, não havia libertação, não havia ressurreição, havia decisão. Uma decisão de acreditar na contramão das próprias sensações. E ali Jesus ensinava e inaugurava um poder até então desconhecido para os homens. Que nenhum personagem do Antigo Testamento teve acesso a essa luz, a esse poder, que é o poder do ser e da consciência, de não se apavorar diante da ameaça imaginária da morte. E essa é uma decisão da consciência de acreditar e de se entregar. Entendendo que a morte, ela é essa realidade que demanda de maneira mais visceral os nossos sentimentos, os nossos impulsos e as nossas ansiedades na direção do pânico ou do desespero. E Jesus ali, ele mostra que pela via da fé, de uma decisão de acreditar, a gente pode encontrar sentido mesmo no meio do absurdo. Esse é um caminho estreito. Aí é que reside a natureza do esforço pelo qual Jesus disse e afirmou que o reino seria alcançado. Mas a religião foi lá e transformou esse esforço em dizer não para comida, bebida, para tipo de roupa, para ter que frequentar templo, para ter que comer peixe na data de hoje, não pode comer carne. Ou seja, levou a coisa toda para a periferia daquilo que só faz cosquinha do lado de fora, mas não tem nada de essencial para o espírito. Porque você pode subir monte, descer monte, pode comer peixe, pode frequentar templo a semana inteira, mas se na hora que o bicho pegar, se na hora que se formar a turba ao seu redor e eles te levarem por uma causa injusta para te matar, como foi o que aconteceu com Jesus, e você não se desesperar, isso aí é uma decisão da consciência.
Isso não tem nada a ver com frequências, com usos e costumes. Isso tem a ver com a disposição do coração de acreditar na contramão daquilo que naturalmente é suscitado dentro da gente como pavor, como culpa, como medo e como, por vezes, ódio. Sim, porque nesse mundo e nessa vida nós temos muito pretextos, traumas e histórias que justificam as mais diversas reações da gente na direção do ódio, na direção do medo, na direção da culpa. Mas se não houver um momento de você decidir acreditar, essa é a cruz. E a cruz que ao mesmo tempo que nos crucifica no esforço de acreditar num poder superior que nos fortalece diante do mar revolto da nossa alma, também é a mesma força que nos ressuscita para um novo padrão de vida. É essa Páscoa que eu desejo para você. A Páscoa, sobretudo, da disposição de acreditar na contramão das suas próprias vísceras, dos seus sentimentos, das circunstâncias, das sensações. Esse é o poder que nos foi conquistado com preço de sangue na cruz do Calvário. Feliz Páscoa, paz e luz, meus amigos e amigas.